Salve, galera! Então hoje nós vamos dar uma conversada sobre o ciclo do ouro, certo? Aqui no Brasil. Então a gente começa a perceber que a questão do metal, né, da questão do ouro, metais preciosos, pedras preciosas, ela começa a ser intensificada essa exploração aqui na América a partir da chegada dos espanhóis na América Central, aonde eles conseguem constatar, né, que os nativos de lá conheciam o ouro, claro que não davam o mesmo valor que os europeus davam para o ouro, mas eles já conheciam esse ouro e trabalhavam com ele, né, fazendo utensílios e ferramentas a partir do ouro, bem como adornos, né, colares, brincos, etc. Tá? Quando os portugueses chegam aqui no Brasil, eles procuram essa mesma preciosidade, o ouro. Só que, no entanto, ele não encontra em nenhum pescoço de nativo, nenhum brinco, né, nada de adorno relacionado ao ouro, nem tampouco a metal algum. Né? O nosso índio aqui ele não tinha essa técnica da metalurgia desenvolvida ainda. Então, consequentemente, ele não conhecia o ouro. Então, os portugueses passaram a explorar o pau-brasil. Então, devastaram boa parte do território de pau-brasil que havia aqui no Brasil, né? Tanto é que foi o que deu nome à terra. E após eles começam a implementar o ciclo da cana-de-açúcar, né? A implementação desse processo da exploração da cana-de-açúcar e do açúcar em si, que era um produto, né, de extrema importância para o período. Né? Então a gente começa a concorrer em mercado internacional com essa produção açucareira. Só que o nosso nativo aqui ele não sabia plantar, então a gente começa a trazer nativos basicamente africanos, né, vindo através de um tráfico negreiro. Então eles vão lá na África, compram esse escravo, revendem aqui dentro do território brasileiro e espalham esse território brasileiro entre as capitanias hereditárias de início, né? Depois através do sistema de governo geral, essas capitanias hereditárias elas ficam mais reservadas às regiões mais, digamos, uh, nordeste, digamos assim, do território brasileiro, né? No litoral nordeste do território brasileiro, aonde a gente consegue perceber que há um desenvolvimento. Então, com o processo das bandeiras e das entradas, onde, devido à morte do rei lá na Península Ibérica, se une Portugal e Espanha, entrar-se ao território brasileiro, né, e explorar essas reservas que estavam intocadas até então. Então eles começam com esse movimento de bandeiras e de entradas vasculhando o território devastando mesmo, né? E fazendo, digamos, uma limpa no que poderia ser utilizado naquele momento, certo? Então procuravam desde metais preciosos, né? Pedras preciosas, assim como animais, né? De valor, assim como índios, negros, fugitivos e assim por diante, né? Então essas entradas e essas bandeiras elas tinham vários propósitos e com isso então começou a explorar o interior do Brasil e vasculhar essa questão da mineração. Quando eles começam a vasculhar e encontram em Minas, no atual território de Minas Gerais, Goiás, né, naquela região ali, São Paulo, né, um pedaço de São Paulo, começam a explorar o minério porque encontraram esse minério, a gente dá início ao ciclo do ouro aqui no Brasil. Claro que aqui no Brasil a gente não vai ter pepita gigante de ouro, né? Normalmente a gente tem um morro, eles vão devastando esse morro, ou então numa água, num córrego, né? Que passa por dentro de um morro, ou vem de dentro de um local, né? Ou até mesmo do leito do rio, e vão utilizando, né, peneiras para fazer, né, a sistema de mineração. Tá? Então, tudo artesanal, tudo na mão ainda, né? Extremamente arcaico, aonde eles utilizavam muito chumbo e mercúrio, certo? Principalmente o mercúrio. Quando eles começam a utilizar o mercúrio, por quê? Porque o mercúrio ele é um metal pesado. No momento que tu espalha o mercúrio, ele se espalha e tende a se juntar. Então, como são farelinhos de ouro, tu bota esse mercúrio e quando ele se junta, ele traz junto esse ouro, né, misturado. Depois eles queimam isso tudo, o mercúrio evapora e fica somente o ouro, certo? Então eram farelinhos de ouro.
Tanto é que, como havia a possibilidade de alguns escravos comprarem a liberdade, eles escondiam embaixo da unha, né, farelo de ouro, atrás da orelha, dentro da orelha, no nariz, na boca, até onde tu não imagina, eles colocavam farelo de ouro para poder tentar comprar sua liberdade. Quando os portugueses começam a perceber que está havendo esse desvio de ouro, né? Claro que é pouquíssimos, mas são muitos escravos e muito, em regiões diferentes. Então, num volume grande dá bastante. Né? Então, de grão em grão a galinha enche o papo, já diz, né, o ditado. Então, isso dava um déficit na coroa portuguesa. Então, eles passaram a fazer o que a gente chama de pepita de ouro, né? Ou seja, aquele quadradinho de ouro mesmo. Onde então ele era fundido, ou seja, todo esse ouro que ele era encontrado após ser evaporado, esse mercúrio dele ficava só o ouro como a gente conhece, meio amarelinho, né? E então eles colocavam numa forma e faziam num formato de tijolinho maciço, com o símbolo da coroa real portuguesa em cima. E assim eles podiam simplesmente estocar de uma forma bem prática, em função, né, da forma com que ele era, e não se perdia, porque imagina tu encher um navio de madeira cheio de farelo de ouro, né? Muito ouro ia se perder nas ranhuras desse navio. Então eles começam a ter essa exploração do ouro aqui no Brasil. Só que como tudo é uma reserva, né? Então uma reserva, a gente começa a perceber que no início a mina ela rendia um X de quantidade, né? Vamos supor 100 toneladas por mês de ouro. Já depois de um certo tempo de exploração, sei lá, 5, 10 anos, até menos, ela não vai render a mesma quantidade, a não ser que seja uma reserva muito grande, né? Mas mesmo assim há de cair essa exploração. E houve um fenômeno muito significativo nesse período. No momento que eles começaram a descobrir onde tinha ouro, se formou vilas, né? E essas vilas queriam e dependiam desse ouro para viver, certo? Então a gente vai ter, a partir dessas vilas, cidades e uma estrutura urbana. Então se cria todo um sistema, uma sistemática desse ciclo da mineração, certo? E com isso também a coroa portuguesa podia colocar lastro no seu dinheiro, porque o que dava valor ao dinheiro nesse período justamente era o ouro. Então, se tu tivesse tanto em ouro no cofre público, na reserva do cofre público, tu poderia emitir tanto em moeda ou papel moeda, que é o nosso dinheiro, certo? Era o lastro do dinheiro. Então a gente consegue perceber que era muito importante o ouro nesse período, né? A gente está percebendo que está entrando dinheiro. O dinheiro é o mesmo que capital. Então a gente está passando num sistema que é mercantilista, ou seja, de mercadorias, basicamente, para um sistema capitalista, onde através de um capital, de um dinheiro, tu vai lá e compra uma mercadoria, ou um produto, ou um serviço, ou um bem e assim por diante. Né? Então a gente está mudando esse sistema. Então a gente vem de uma caminhada de Idade Média, né, onde o sistema feudal ele veicula todo esse sistema, né, e tem toda uma questão ideológica por trás. A gente tem um período de mercantilismo, onde as mercadorias, o comércio começa a ressurgir, começa a desempenhar um grande papel, principalmente internacionalmente, né? E aí a gente tem, né, esse período onde ele está se adaptando para o capitalismo e a importância do ouro para esses novos estados modernos que estão se formando. Né? Então Portugal era um desses estados que estava se formando e ele precisava ter reserva pública, né? Ou seja, dinheiro para poder bancar a, o sistema todo, né? O regime político. E com isso, então, o Brasil se fez presente. Então, no momento que a gente começa a perceber que a insatisfação por parte desses moradores, dessa população dessas vilas que trabalham na exploração desse ouro, a gente começa a notar certos movimentos que vão acabar resultando em revoltas, né, e que vai ser importante para a conjuntura brasileira, inclusive para a própria independência do Brasil, certo? Esse ciclo do ouro ele começa mais ou menos 1530. Juntamente a gente começa a perceber que vem jesuítas, uma intensificação de jesuítas aqui para o Brasil, justamente em função da catequização, onde ele começa a catequizar
tanto índios quanto os africanos nativos que estão vindo para cá serem escravos, né, mão de obra, né? E isso faz com que se intensifique também essa exploração na terra, né? Então a gente tem mais uma população de fora vindo trabalhar aqui na nossa terra brasileira, fazendo com que gere mais movimentação. O ciclo do ouro ele vai ser um período que vai abranger mais ou menos de 1530 até 1822. Na verdade, ele não termina em 1822 porque a gente explora minério de ouro e outros minérios e pedras preciosas até hoje no Brasil, né? Mas ele tem uma data período, digamos assim, que é um processo que vai acabar revolucionando e impactando dentro da sociedade brasileira e a forma com que os brasileiros começam a se formar como uma identidade, né, de brasileiro mesmo. Que até então são todos imigrantes que estão morando aqui nessa terra, certo? Não tem nenhum, fora os índios, não tem nenhum nativo ainda brasileiro mesmo, né? A gente está ainda formando essa identidade brasileira. Qualquer dúvida, deixa nos comentários e até mais, galera. Valeu!